Muito bem, galera, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulinhas de geometria plana. Vamos lá? Bem, hoje nós vamos falar sobre polígonos, mas matematicamente, geometricamente, qual é a definição de um polígono? Bem, polígono na geometria é uma região fechada, simples, formada apenas por segmentos de reta contidas no mesmo plano, evidente. Então, por exemplo, eu tenho um plano qualquer alfa aqui que representa a tela da nossa apresentação. Se nesta tela eu for delimitar uma região fechada apenas por segmentos de retas, como esta figura aqui, nós vamos ter uma região poligonal, ok? Agora, um contra-exemplo. Esta é uma figura que não representa um polígono, porque nós temos um lado curvo, que não é feito por segmento de reta, e também esta região circular, evidente que não é um polígono, porque o lado não é formado, não é limitado, essa região do plano, por segmentos de reta, ok? Então, nós temos aqui uma definição bem básica sobre polígonos. Agora, nós vamos ver os seus elementos. Os elementos de um polígono, nós podemos destacar e são os seguintes. Primeiro, os vértices, que são os pontos de encontro de cada lado, ou seja, os pontos de encontro dos segmentos de reta que estão delimitando a região planar. Neste caso, nós temos 5 vértices, A, B, C, D e E. Em seguida, nós temos os próprios lados, que são os segmentos que limitam a região do plano. Então, nós temos os lados AB, BC, CD, DE e EA, ok? Nós também temos as diagonais, um elemento que nós vamos trabalhar adiante com uma fórmula especial. Então, as diagonais são segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos. Então, por exemplo, o segmento AC é uma diagonal, porque ele está unindo o vértice A e o vértice C, e esses dois vértices não são vizinhos. Perceba que os vértices vizinhos ao vértice A são os vértices B e o vértice E. Então, esse segmento de reta que une o vértice A ao seu vizinho, ele não é uma diagonal, mas sim um próprio lado da região poligonal. Tudo bem? Então, nós temos aqui as diagonais internas de um polígono qualquer. Repetindo, são segmentos de retas que unem, que têm extremidade em dois vértices, melhor dizendo, dois vértices não consecutivos. E depois nós temos os ângulos internos e externos. Então, olha só, nós temos esse complemento na nossa figura aqui. Se você observar, nós temos então uma relação que envolve cada ângulo interno com o seu externo. Nós podemos visualizar aqui claramente que a soma de um ângulo interno com o seu respectivo externo sempre formará 180 graus. Guardem isso, que é um fato muito curioso e importante para vocês lembrarem, tá? Vou repetir. A soma de um ângulo interno, de um polígono qualquer, com o seu ângulo externo, sempre será 180 graus. Ou seja, os dois ângulos são suplementares. Tudo bem? Bem, agora vamos dar uma olhadinha em outro conceito super importante neste mundo de polígono, que é a classificação. Nós temos duas classificações que nós vamos trabalhar, tá? O primeiro critério de classificação são os polígonos chamados côncavos ou convexos. O que é um polígono convexo? O polígono convexo, gente, é aquele polígono onde, a partir de um lado qualquer, então nós vamos pegar um lado, por exemplo, BC. Se nós prolongarmos este lado BC por meio de uma reta suporte qualquer, por exemplo, essa reta vermelha, este prolongamento não irá interceptar qualquer outro lado que forma o polígono. Então, esta é uma definição, um conceito sobre o que é um polígono convexo. Agora, dê uma olhadinha no contra-exemplo. Nós temos um polígono côncavo. Percebam que se nós prolongarmos o lado BC por meio de uma reta qualquer, uma reta suporte, este prolongamento irá cortar um outro lado pertencente ao polígono. Então, nesse caso, nós vamos estar trabalhando com polígonos côncavos. Na verdade, o nosso objetivo, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, vai ser trabalhar com polígonos convexos, que inclusive o próprio enunciado vai trazer isto para você. Então, quando você ler isso no enunciado, dado um polígono convexo, você já sabe que nós vamos ter esta região, por exemplo, esta região no plano, tá? Então, essa é uma questão de classificação, só para vocês entenderem a nomenclatura dentro dos enunciados. Mas há um segundo critério de classificação, que diz relação à quantidade dos lados. Então, por exemplo, eu tenho um polígono formado de 3 lados, então nós sempre vamos chamá-lo de triângulo. Um polígono
formado por 4 lados serão os quadriláteros. Um polígono formado por 5 lados, pentágono, por 6 lados, hexágono, por 7 lados, heptágono, por 8 lados, octógono, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, nós temos o eneágono formado por 9 lados, o decágono formado por 10 lados e assim por diante. Tá? Então, isso aqui eu creio que vocês devem ter estudado, inclusive, no ensino fundamental, quando a professora pedia assim, determine a quantidade de diagonais de um decágono. Então, você tinha que saber determinar a diagonal de uma figura plana qualquer, mas também saber qual é o decágono. Quantos lados tem o decágono? No caso, 10 lados. Tudo bem? Vamos prosseguir então agora para os polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São os polígonos que têm ângulos iguais e lados iguais. Ou, de uma forma um pouco mais romântica, são os polígonos equiângulos e equiláteros. Polígonos que possuem os ângulos internos iguais e os lados também iguais. Dois exemplos. Nós temos uma figura formada por 3 lados, um triângulo. Nós podemos observar que os ângulos internos são congruentes e os lados todos iguais, têm a mesma medida. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero. Já no campo dos quadriláteros, nós temos esta figura formada por ângulos internos iguais, todos congruentes, neste caso 90 graus, e verifiquem que os lados também têm a mesma medida. Então, o quadrilátero que satisfaz esta condição nós chamamos de quadrado, tudo bem? Agora vamos para algumas fórmulas. Número de diagonais. Qualquer polígono de n lados, ele te dá, é possível calcular a quantidade de diagonais por meio de uma fórmula. D igual n vezes n menos 3 dividido por 2. Sempre vai ser esta fórmula? Sempre. O fato curioso é o seguinte. Nesta estrutura algébrica aqui, D igual a n vezes n menos 3 sobre 2, nós podemos pescar esta parte aqui, n menos 3 da fórmula. Isso é muito significativo. E esta parte da fórmula do número de diagonais de um polígono qualquer, n menos 3, ele diz respeito à quantidade de diagonais que partem de cada vértice. Isto é algo muito importante. Por exemplo, esta figura que nós desenhamos aqui no quadro, ela possui 5 vértices, ou seja, uma figura de 5 lados, que é o pentágono. Se nós determinarmos a quantidade de diagonais do pentágono utilizando esta fórmula, nós vamos substituir no lugar do n o 5. Perceba, 5 menos 3, 2. 2 em cima, 2 embaixo, corta, ou seja, a quantidade de diagonais é igual a 5. Você já pode perceber que basta contar aqui na figura que a quantidade de diagonais de um pentágono, sempre, qualquer pentágono, sempre será 5. Mas percebam que aqui dentro, nessa estrutura algébrica, o n-3, neste caso do pentágono, ficaria 5 menos 3, ou seja, 2. Agora diz para mim, quantas diagonais partem de cada vértice? 2 diagonais. Então, este n-3 quer dizer exatamente isso, a quantidade de diagonais que partem de cada vértice. Tudo bem? Então, do vértice A partem 2 diagonais, do vértice B partem 2, do vértice C 2 e assim sucessivamente. Beleza? Vamos prosseguir? Então, agora a soma dos ângulos internos e externos de um polígono qualquer. Um polígono como este lindo, maravilhoso, colorido, tal, nós podemos, a partir dele, calcular a partir da quantidade de lados, né? A partir do n quantidade de lados, nós podemos determinar a soma dos ângulos internos e externos. Para isso, precisamos ter esta fórmula. Soma dos ângulos I internos sempre vai ser de qualquer polígono de n lados, 180 vezes n-2. Agora, uma curiosidade. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono, não interessa o lado, sempre será uma constante, 360 graus. Isso é algo muito interessante. Basta você lembrar que a soma de um ângulo interno com o seu externo sempre será suplementar. Então, fica a dica. Será que nós conseguimos demonstrar que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono de n lados sempre será 360 graus? Fica a dica para ti e tente determinar esta demonstração matemática. É muito simples, tá? Uma provocação para vocês. Ora, meus queridos, vamos fazer alguns exemplos. A nossa aula é tranquila. Primeira questão, eu peguei algumas questões de vestibulares, tá bom? Questão número 1, lá da PUC do Paraná.
diz o seguinte, são questões só para vocês se habituarem com as fórmulas que nós vimos, tá? Então são questões simples. Então lá da PUC do Paraná vem, a soma dos ângulos internos de um hexágono regular é plim plim. Bem, ele quer a soma dos ângulos internos de um hexágono. Bem, hexágono nós já sabemos que é um polígono formado por 6 lados, então o n é igual a 6. Como ele quer a soma dos ângulos internos, puxamos no formulário a fórmula SI igual a 180 vezes n menos 2. Agora ficou fácil, basta você substituir no lugar do n 6. E fazendo as continhas, nós vamos ter que a soma de qualquer hexágono, não interessa se é regular ou não, tá? Mas a soma de qualquer hexágono sempre será 720 graus. Devo repetir, a soma dos ângulos internos de qualquer hexágono sempre será 720 graus. Tudo bem? Vamos para a segunda questão. A segunda questão vem da CAF, aqui de Santa Catarina. Um polígono convexo, esse aqui é mais legalzinha, tá? Um polígono convexo, ó, olha a nomenclatura. Um polígono convexo, nós já vimos lá atrás, possui um número de diagonais que é o triplo do número de lados, ok? Matemática básica. Calcule quantos lados possui este polígono. Bem, lendo o enunciado e escrevendo algebricamente, nós já podemos dizer que D, o número de diagonais, é igual ao triplo, 3 vezes o número de lados, n. D igual a 3n. Mas nós também sabemos que o número de diagonais de um polígono é dado por esta fórmula, puxar o formulário. Então agora, matematicamente, basta você substituir na fórmula, no lugar do D, o 3n. Então, nós vamos ter esta equação. Bem, esta equação é muito simples, né, pessoal? É matemática básica. Você multiplica cruzado, então o 2 que está dividindo a operação inversa é a multiplicação, ficará 6n aqui. E no segundo membro da igualdade, você pode aplicar uma distributiva. Fazendo essa matemática básica, você vai chegar lá na frente numa equação do segundo grau incompleta, como esta. n² menos 9n igual a 0. Bem, aqui você não precisa nem resolver por Bhaskara, é evidente. Coloca o fator comum em evidência. Colocando o fator comum em evidência, você encontrará duas raízes desta equação. N igual a 0, que não convém, né? Não tem um polígono de n igual a 0 lados, não tem nada a ver. E o outro polígono é n, ou melhor dizendo, e outro n é igual a 9. Ou seja, um polígono que possui 9 lados. Beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. Os ângulos internos de um polígono regular, agora presta atenção, polígono regular medem 162 graus. Isso quer dizer o quê? Que cada ângulo interno de um polígono de n lados mede 162 graus. Pergunta-se qual é a quantidade de diagonais deste polígono. Agora tem um detalhezinho. Cada ângulo interno de um polígono regular, quantidade de lados, vai ser dado por uma fórmula um pouco diferente. Então, lembrando, polígono regular é aquele polígono que tem os ângulos internos todos congruentes e a medida de cada lado também todas iguais. Então, como nós já sabemos que a soma dos ângulos internos sempre será dada por 180 vezes n menos 2, se nós determinarmos a medida de cada ângulo interno de um polígono regular e sabendo que a medida destes ângulos internos sempre serão congruentes, basta você pegar 180 graus vezes n menos 2 e dividir por n, porque os ângulos internos de um polígono regular são iguais. Então, você divide por n, tudo bem? Agora fica fácil, né? Mas basta você substituir na fórmula 162 graus, quer dizer que a soma dos ângulos internos, os ângulos internos de um polígono regular medem 162 graus, ou seja, cada um deles é igual a 162 graus, e substituir na fórmula. O que você vai achar aqui se você multiplicar cruzado e aplicar a distributiva? Você vai cair numa equação do primeiro grau, n vai ser igual a 20 lados, tudo bem? Se você conhece agora n igual a 20 lados, ou seja, o polígono de 20 lados, fica fácil você utilizar agora, por meio da fórmula do número de diagonais em um polígono, de n lados, a quantidade de diagonais deste polígono. Então, se n é igual a 20, substituindo na fórmula e fazendo as contas merrecas, quantas diagonais terá este polígono lindo e maravilhoso de 20 lados? 170 diagonais. Beleza? Uma curiosidade. Quantas diagonais partem de cada vértice deste polígono de 20 lados? Quantas diagonais partem de cada vértice deste polígono de 20 lados?
20 menos 3, 17 diagonais. Tudo bem? Outra coisa importante é o seguinte, se n é igual a 20, então a quantidade de vértices também será 20. A quantidade de ângulos internos também será 20. Tudo bem? Então fica a dica para vocês. Queridos, ficamos por aqui. Fiquem atentos às nossas próximas videoaulas e estamos aí para ajudá-los. Um grande abraço e até a próxima.